Olá, muito bom dia, são 10 horas da manhã, começa aqui a primeira edição de hoje da TV Antagonista, já é terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2017. A TV Antagonista, você já sabe, a gente está ao vivo com você em 2 horários do dia. Na edição de hoje a gente vai falar da população do Espírito Santo saudando a chegada do Exército depois de um verdadeiro caos que não tem nada a ver com o caos das penitenciárias. Tem a ver com a greve da Polícia Militar, que transformou o estado do Espírito Santo numa verdadeira praça de guerra. Você deve ter recebido já os vídeos que circulam pela internet das pessoas amedrontadas. A Força Nacional de Segurança chegou ao estado. Você confere aqui na TV Antagonista uma entrevista exclusiva dos nossos repórteres lá em Brasília com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Mário Veloso, sobre a indicação de Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal. E ainda um conselho de Diogo Mainardi a Michel Temer. O que será que ele falou, né, Brasil? Bom, para começar a edição de hoje, tá chegando a hora. E tá chegando a hora de quem? Está chegando a hora dos caciques do PMDB. Procuradoria-Geral da República deu um recado bem claro que o meio de campo pode estar embolado politicamente, mas os processos continuam. José Sarney, Romero Jucá, José Renan Vasconcelos Calheiros, Renan Calheiros e Sérgio Machado estão denunciados pela Procuradoria-Geral da República. É um balde de água fria naquela movimentação do já passou, do todo mundo já esqueceu, do vamos deixar isso para lá, que poderia reconduzir Romero Jucá ao ministério de Michel Temer e que estava acendendo a luz de Renan Calheiros de querer voltar a ser o melhor ministro da Justiça que este país já teve, como ele se refere a ele próprio, nas palavras dele mesmo, porque ele já disse isso no plenário do Senado. Além disso, a gente tem aí um outro desdobramento. Esses documentos estão todos lá no Antagonista. Operação Greenfield está atacando também os amigos do presidente Lula, pedindo aí o afastamento da família detentora do frigorífico JBS, um daqueles que foram mais agraciados com verbas do BNDES durante os governos Lula e Dilma Rousseff. Se pede aí o afastamento da família da gestão desse frigorífico. Essas verbas estão sendo investigadas pela Operação Greenfield da Polícia Federal e você vai ver, a reportagem do Antagonista está toda em cima desse caso, acompanhando tudo o que está acontecendo ao longo do dia. E agora nós vamos a uma entrevista exclusiva aqui no Antagonista. Você sabe que houve a indicação de Alexandre de Moraes, que acaba de se licenciar do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para essa vaga do Supremo Tribunal Federal, que foi deixada vacante com a morte de Teori Zavascki. E a gente foi conversar com o ministro aposentado do STF, Carlos Mário Veloso, para saber o que ele acha disso. E ele já começou saindo numa defesa aberta do nome de Alexandre de Moraes. Vamos ver. Sob o ponto de vista dos presídios, foi um período conturbado, rebeliões, coisas até ainda não tinham acontecido no Brasil. Então, ele se pôs à frente e eu prefiro mais aqueles que atuam do que os apáticos. Então ele teve o seu momento como ministro da Justiça. Eu penso que o momento como juiz do Supremo Tribunal Federal vai ser diferente. Bom, o repórter do Antagonista lá em Brasília, Marcelo Rocha, fez a pergunta que muita gente tem feito na internet. E depois que o Supremo virou pop, muita gente faz essa pergunta até por desconhecimento. Será que a filiação partidária não prejudica a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal? Como se há 200 anos não tivesse gente com filiação partidária no Supremo Tribunal Federal. E aí o ministro Carlos Mário Veloso respondeu assim, que é a forma como você vai ver todos os juristas do país respondendo. Eu acho que a indicação foi boa, a escolha foi boa. Veja, Alexandre de Moraes é um professor, é um constitucionalista, um professor de direito constitucional, tem livros publicados de direito constitucional. O Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional. Então,
a indicação de um constitucionalista para o Supremo Tribunal Federal é importante, é boa. Ademais, veja, Alexandre de Moraes foi do Ministério Público de São Paulo, um bom promotor de um Ministério Público respeitável. Ele foi também advogado, de modo que eu penso que a indicação foi boa. Ao que me informaram, ele tem uma filiação partidária, mas isso não seria impedimento. Por quê? Porque basta desfiliar-se e isso não seria inédito. Grandes ministros do Supremo Tribunal Federal, quando indicados, tinham também filiação partidária e, repito, foram grandes juízes do Supremo Tribunal Federal. Menciono, por exemplo, Iomar Balieiro, Adalto Lúcio Cardoso e inúmeros outros. O Paulo Brossard, o Jobim, o ministro Jobim foi também ministro da Justiça, e foram todos grandes juízes do Supremo Tribunal Federal. Bom, aí nós perguntamos no que essa atuação política longa de Alexandre de Moraes pode interferir no seu papel como revisor da Lava Jato. Lembrando que outros ministros do Supremo também tiveram uma atuação política longa, e existe uma máxima entre os ministros do Supremo que é a seguinte: raciocina comigo. O que existe de perene? O que existe que não se troca há 4 anos no Brasil? O que existe que torna alguém, como o próprio ministro Carlos Veloso, que você fala, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal? É só o cargo de ministro do Supremo, né? Será que alguém sacrifica isso para proteger alguém que tem um cargo transitório? Isso se comenta no Supremo, mas vamos ver o que é que o ministro Carlos Veloso acha. Eu penso que isso não será problema, porque quem chega ao Supremo Tribunal Federal com uma biografia vai querer fazer com que essa biografia seja cada vez mais significativa. De modo que não vejo problema com relação a isso. Bom, e aí, para a gente terminar, foi feita uma pergunta sobre a atuação de outro ministro na Lava Jato, aquela indicação que o país inteiro queria do ministro Edson Fachin. Perguntamos, é claro, ao ministro Veloso o que ele acha do novo relator da Lava Jato. Eu penso que sim. Veja que o Edson Fachin, o ministro Fachin, ele tem muito do estilo do falecido ministro Theory. E o que a sociedade deseja, o que nós todos desejamos e aspiramos, é um juiz independente, é um juiz imparcial. E Fachin tem demonstrado isso na sua atuação no Supremo Tribunal Federal. É aquilo que eu disse: quem chega ao Supremo Tribunal Federal com uma biografia vai desejar tornar cada vez mais significativa essa biografia. E isso tem acontecido com o ministro Fachin. Bom, essa foi a entrevista exclusiva da reportagem do Antagonista lá em Brasília com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, falando sobre a indicação de Alexandre de Moraes para a vaga do STF. Lembrando o seguinte, embora muito se tenha falado politicamente sobre Alexandre de Moraes no STF agora e a sua presença no governo de Michel Temer, os livros de Alexandre de Moraes sempre foram citados em decisões do Supremo, principalmente por um nome que não apareceu no noticiário político dos últimos tempos, que é o decano do Supremo, o ministro Celso de Mello. E quem sempre passeou com Alexandre de Moraes a tiracolo de outros carnavais pelos corredores do STF e do CNJ
foi o ministro Celso de Mello. Então, é um nome que, no fim, agrada a gregos e troianos lá dentro. Vamos aguardar agora, é a sabatina do Senado. E vamos a um outro assunto que está mexendo com o país, que é a presença do Exército no estado do Espírito Santo. Quero aqui agradecer a Camila Nalesso Palsic e a Alexandra Tomazini, que escreveram para mim, me mandaram vídeos que elas mesmas fizeram lá no Espírito Santo, onde as pessoas realmente estão com medo de sair nas ruas, sem a polícia nas ruas. A gente tem aqui um boletim médico, as duas me alertaram que o governador do Espírito Santo não está no estado. Paulo Artung está no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, sendo atendido por Dr. Antônio Antonieto, Dr. Miguel Sruge, e esse boletim médico foi assinado também pelo Dr. Roberto Calil Filho. Ele foi internado no dia 3 de fevereiro aqui no Hospital Sírio-Libanês com diagnóstico de neoplasia de bexiga, um tumor. Ele fez uma cirurgia que confirmou a presença de uma lesão local removida de forma completa. Disse que ele está com uma evolução favorável, sem necessidade de tratamento, terá alta o governador nos próximos 5 dias. Ou seja, enquanto o estado do Espírito Santo está nesse caos que você está vendo pelos vídeos na internet, o governador está internado aqui em São Paulo. Vamos ver um videozinho para você ter ideia, as pessoas filmando da janela de casa. Bom, isso é o tempo todo, tem várias filmagens, você já deve ter recebido algumas, a gente mostrou diversas ontem aqui, e tem uma série de filmagens que você vai ver agora de quando a Força Nacional de Segurança chega às ruas do Espírito Santo. Eu nem vou falar em cima para você poder ouvir a festa que as pessoas fazem quando o Exército toma as ruas. Parece uma coisa maluca, mas quando as pessoas estão com medo, é isso que acontece. Vamos ver. Bom, a greve é da Polícia Militar, já foi trocado o comando da Polícia Militar no estado do Espírito Santo. Mas aqui fica a pergunta, cadê a aplicação da lei militar? Porque a vantagem de se ter uma polícia militar, segundo sempre se disse, é exatamente a gente não ter cenas como essas. A Polícia Militar, com todo o respeito que sempre a gente tem por ela, não tem o direito de fazer greve. Essa historinha de que as mulheres dos militares estavam nas portas dos quartéis, todo mundo sabe que é mentira. A gente tem fotos das barracas que estavam lá nas portas dos quartéis, algumas delas vazias. O militar tem de cumprir a sua obrigação. A lei militar tem de ser aplicada. Essas cenas não têm desculpa nenhuma. E, na verdade, a aplicação da lei é um dever do governo do estado do Espírito Santo. A gente está aguardando. Não é possível a população ficar nessa situação até que chegue a Força Nacional de Segurança. E só lembrando que essa situação não tem nada a ver com a situação dos presídios que a gente viu no Brasil inteiro. Porque no estado do Espírito Santo, especificamente, o problema dos presídios que a gente viu não está na mesma situação dos outros estados. E agora, falando nessa questão da segurança, vamos a um conselho para o Michel Temer vindo do Diogo Mainardi. Eu gostei, eu concordo. Depois eu quero saber a sua opinião. Manda um recado para mim. Madeleine, eu tenho um conselho para o Michel Temer. Eu sei que ele não está nem aí para os meus conselhos, mas eu também estou me lixando para a opinião dele a meu respeito. Ele pode indicar para o Ministério da Justiça um advogado ligado ao Renan Calheiros, ao José Sarney, ao Romero Jucá. As pessoas vão espernear por meia hora e vão se esquecer do assunto. É o que acontece sempre
no Brasil. Então ele tem carta branca para fazer isso, mas é uma má ideia. Ele deve indicar para o Ministério da Justiça alguém ligado à área de segurança pública. O Brasil tem 60 mil assassinatos por ano. Michel Temer, indique, nomeie alguém que tenha interlocução com os outros secretários do país inteiro. Tente coordenar, o governo federal tem de coordenar essa área. Veja o que está acontecendo no Espírito Santo agora. Aposte todas as suas fichas na economia e na segurança pública, só nessas duas áreas. Não precisa fazer mais nada. Em 2 anos de mandato, você vai ter um retorno inimaginável. Não perca essa chance. Não suje esse seu resto de mandato tentando interferir na Lava Jato quando você pode salvar vidas. Faça isso. Você vai ter um retorno muito maior do que imagina. E não é tão impossível encontrar alguém competente para tratar desse assunto. Linha dura. Vai, aposte nisso. Aposte junto conosco. Valeu, Diogo. Eu concordo com o Diogo. Enfim, você concorda? Manda um recado para mim que depois eu comento aqui o seu recado. E quem é ele que está aqui ao meu lado? Ele veio fazer uma outra discussão. Deixa eu só virar aqui para essa outra câmera para você fazer essa discussão aqui comigo. Discussão blocos de ruas e moradores. Vamos fazer essa discussão aqui que é do uso do espaço público. Vamos fazer um vídeo especial no Antagonista sobre uma coisa que está dando a maior encrenca em São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é uma cidade que tem muito adolescente acima de 40 anos de idade. E faz muita discussão adolescente. Então a gente vai conversar agora com pessoas adultas. Estou conversando aqui com Américo Neste Júnior, que mora há quase 20 anos num bairro que você de todo o Brasil deve ter ouvido falar, que é a Vila Madalena. E está tendo lá a maior discussão sobre carnaval. Isso tem a ver com o uso do espaço público. Américo, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem? Tudo. Américo, qual é o seu problema? Você não gosta que os outros se divirtam, é isso? Não, de jeito nenhum. A gente é a favor de ruas abertas, todo esse movimento que tem ocorrido. O que a gente acha é que tudo isso tem que ser feito com muito respeito, não é? E nós moramos na vizinhança da Medeiros de Albuquerque. É uma rua que já teve até novela lá, não é? Uma novela da Globo. E, ultimamente, o movimento de bares e eventos está se aproximando cada vez mais lá da Medeiros de Albuquerque. É uma ruazinha pequenininha, isso que vocês têm ouvido falar dessa maravilha dos blocos de São Paulo é o quê? É um monte de gente que não mora no lugar e que toma durante um mês a vida das pessoas que moram lá. É isso. Bom, lá é mais do que um mês. Nós, na verdade, temos tido eventos do Armazém da Cidade, que tem música, eventos ao vivo, entretenimento, eles fecham a rua e é todo sábado, todo domingo e todo feriado. Começa mais ou menos às 11 da manhã, vai até às 5, 6, às vezes até 8 horas da noite. Então você não pode ter bebê, você não pode ter gente idosa, você não pode ter doente em casa, você não pode ter vida, porque tem pessoas de outros bairros que querem se divertir, pessoas que querem ganhar dinheiro com isso. Interessantíssimo. Então, a gente está ali meio sitiado, porque nos fins de semana nós não temos opção. No meu caso, eu moro num prédio encostado ali aos eventos, e a gente tenta, já conversamos, já explicamos quanto que o ruído chega a incomodar. Tem gente que estuda, tem pessoas de idade, 80, 90 anos que moram por ali, tem pessoas que precisam trabalhar e estudar para, enfim, seus objetivos e tudo mais, e não conseguem, porque é aquele barulho constante. Então, a gente está incomodado com isso, a gente tem expressado esse incômodo, tivemos com o subprefeito Paulo Matias, ele nos recebeu muito bem, e estamos tentando encaminhar da melhor forma, mantendo o diálogo, mantendo o entendimento. Essa é a maneira que a gente quer trabalhar, mas está incomodando bastante. Bom, a gente vai fazer um vídeo especial aqui na TV Antagonista com essa discussão, com esses moradores,
porque é algo que está incomodando muito. Você acha o quê? Que o direito ao espaço público é de quem vai fazer bagunça na frente da sua casa? Ou você pode viver dentro da sua casa, de repente ler um livro, ter vida, ter filhos? Exatamente. Esta é a grande discussão. Enfim, a gente vai terminando essa edição das 10 ao vivo da TV Antagonista pelo youtube.com/O Antagonista, pelo www.oantagonista.com. Não se esqueça, esse vídeo especial vai estar no nosso canal do YouTube, a gente vai subir também para o Facebook. Eu quero que você participe dessa discussão sobre o uso do espaço público, que é uma discussão que ela se espalha por todo o Brasil. Isso também é política. Sem esquecer que a TV Antagonista tem o patrocínio da Empíricos. A Empíricos é sócia do Antagonista. E o que é Empíricos? A Empíricos não é banco, a Empíricos não é corretora. A Empíricos é uma consultoria financeira que tem como objetivo fazer brasileiros comuns, como você, como eu, aprenderem a ganhar dinheiro investindo. Quer um exemplo? Você não sabe o que fazer com o dinheiro do FGTS que agora pode retirar, mas a Empíricos pode te dar um relatório completo, gratuito, feito por especialistas para você aprender a fazer isso. Você entra no www.oantagonista.com/FGTS, ali você escreve o seu e-mail e eles vão te mandar um relatório gratuito. Se você está no YouTube, no seu computador, vai ter um izinho aqui do lado que vai cair na mesma página. Vai lá, www.oantagonista.com/FGTS, eles vão dar esse relatório completo para você, vai lá, lê que vale a pena, depois você me conta. A gente vai ficando por aqui, eu volto às 4 da tarde. Não se esqueça de ver esse vídeo sobre esse debate do uso do espaço público no carnaval. Eu quero a sua opinião, porque com toda certeza você tem uma. Todo mundo passa por isso. Até mais tarde, tchau!